Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus e Reino das Trevas. Aula número 33. O Senhor é quem dirige o seu povo. É preciso que se saiba que no Reino de Deus existe uma ordem. No Reino de Deus existe autoridade. No Reino de Deus existe hierarquia. No Reino de Deus existem governantes. O Senhor não quer que o seu reino seja de democracia. A democracia não é um regime de Deus, é um regime humano, de homens. Pode até ser que seja um bom regime humanamente, mas é de homens, não é de Deus. No reino de Deus existe ordem, existe autoridade, existem governantes, existe hierarquia. O Senhor estabelece ordem no seu reino. O Senhor é quem manda. Não há eleições no reino de Deus. Quem escolhe é o Senhor, não é o povo quem escolhe. Uma vez quiseram perverter esta ordem lá em Israel, e Deus puniu severamente com a morte aqueles que fizeram uma revolta democrática porque queriam que houvesse eleições. Achavam que Moisés estava exorbitando os seus direitos e queriam eleições democráticas. A punição de Deus foi severa, foi rigorosa. Mas por que Deus não gosta da democracia? Por uma razão muito simples, porque o coração do povo está contaminado pelo pecado. As pessoas estão na carne, as pessoas estão comprometidas com Satanás. Não há bem em ninguém. Todos se desviaram e se fizeram inúteis. Todos estão longe de Deus. Não há um sequer um justo. Não podemos esperar que do mal, que do contaminado, que do perdido e pervertido saia alguma coisa boa. É por isso que Deus não aceita a democracia. O bom, aquilo que vem de bom para nós, só tem uma fonte, uma origem, que é o nosso Deus. Deus é aquele que nos dá a graça, que nos dá o poder, que nos dá a vida, que nos dá a autoridade. Deus é quem nos dá tudo o de que necessitamos e também dá a ordem para seguirmos. Ele é o Senhor no seu reino. O reino de Deus tem autoridade, tem um governante, o Senhor. É preciso que se saiba isto. E a igreja pertence ao reino de Deus. A igreja pertence ao reino de Deus. Ponto. Esta é uma verdade que não pode ser discutida. E na igreja quem deve mandar é o Senhor. Ele é o Senhor da sua igreja. Ele é Deus. Ele não é um líder escolhido pelo povo. Ele é o Senhor da sua igreja que precisa ser respeitado. Ele e todos aqueles que ele escolhe, que ele unge. Deus escolhe os seus ungidos e os honra. E Deus assina por eles. Deus honra as suas decisões. Deus defende os seus direitos. Deus pune aqueles que se levantarem contra os seus ungidos. Deus é rigoroso. Deus é o Senhor do seu povo no seu reino, e precisa ser isto deixado muito claro, que na igreja quem manda é o Senhor. As orientações, as direções, as decisões têm que ser tomadas sob direção de Deus. Deve-se buscar a direção de Deus e escutar Deus falar para que a igreja prossiga. Eu tenho participado de muitas reuniões de pastores e tenho observado concílios e conselhos e juntas. Eu não me lembro, meus irmãos, com toda a verdade, de ver momentos em que os obreiros se reunissem e dissessem e concluíssem: precisamos de uma orientação de Deus. Vamos orar e esperar o que Deus vai falar a respeito deste assunto. Ninguém quer ouvir Deus falar, cada um quer falar. Cada um quer dar a sua opinião e brigar pela sua opinião e defender a sua opinião e promoverem votações para ver qual é a opinião que vence. É mais ou menos assim que as coisas acontecem. Em Números 35, 34, nós lemos o Senhor dizendo: eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Se o Senhor habita conosco, se Ele habita em nosso meio através do Espírito Santo, então temos que respeitar a sua presença, honrar a sua presença. Temos que acatar as suas ordens. O Senhor habita no nosso meio. Não contaminar o ambiente
onde o Senhor habita. Em Números 36, versículo 2, nós lemos: o Senhor ordena como ordenou que se desse determinada terra às filhas de Zelofeade, já que este homem, Zelofeade, não tinha filhos. Deus ordenou, através de Moisés, que desse aquela terra àquelas mulheres, aquelas moças. Deus ordena, Deus orienta, Deus mostra, Deus dá ordens. No meio do seu povo, Deus está, Ele habita e Ele dá ordens. Em Deuteronômio 1, versículo 3, nós lemos: falou Moisés ao povo segundo o que o Senhor lhe ordenara, o que o Senhor lhe mandara dizer ao povo. Falou Moisés ao povo segundo o que Deus lhe mandara. Moisés buscava a presença de Deus, a face do Senhor, e Deus falava com ele. Deus a Moisés dava ordens para serem transmitidas ao povo, e Moisés precisava cumprir como ele cumpria aquilo que lhe era prescrito. E o povo precisava saber que não eram palavras de Moisés, porém palavras do Senhor. O povo de Deus, a igreja do Senhor, precisa buscar ao Senhor. Se não buscar, vai ser apenas mais uma religião. É o que nós temos visto por aí. Muitas e muitas religiões, mas poucos lugares onde Deus dirige, Deus orienta, Deus fala, Deus governa, Deus é ouvido. Em Josué 7,12 nós encontramos Deus dizendo: Israel não poderá resistir ao inimigo, foi derrotado e continuará a ser derrotado, se não eliminar do meio a coisa condenada. O Senhor diz: eu já não serei convosco. O Senhor entrega ao inimigo, como também vence o inimigo. Deus derrota o inimigo, como Deus faz o seu povo ser derrotado perante o inimigo, porque Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é Senhor, Ele tem poder para isto. Nós encontramos ainda em Josué 7,14, o Senhor designará cada tribo, e dentro de cada tribo uma família, e dentro daquela família a casa dos pais, e mostrará a pessoa quem é a pessoa que pecou. O Senhor orienta, o Senhor fala, o Senhor mostra, o Senhor dirige, o Senhor ordena, o Senhor habita. Em 2 Crônicas 34, 27, nós lemos Deus reconhecendo a obra de Josias. Porque tu te humilhaste, também eu te ouvi, diz o Senhor. Também eu te ouvi, ó Josias, porque te humilhaste. Deus quer ver isto nos líderes, quer ver as pessoas se humilhando para buscar a face de Deus e ouvir a voz de Deus e receber de Deus a orientação para a sua igreja. Deus ouve, Deus atende, Deus nos ouve, Deus nos atende. É preciso que isto fique muito claro. Deus nos ouve, Deus nos atende. Isto Deus quer de nós. O Senhor ouve o seu povo. Como em 2 Crônicas 34, 28, logo a seguir, o Senhor traz o mal sobre este lugar. Deus ouve a oração do aflito, do necessitado, do órfão, dos pobrezinhos, dos abandonados, mas também Deus pune uma cidade, um estado, um país, uma região, enviando a seca, a calamidade, a catástrofe. Deus, de alguma maneira, pode punir. Deus pode punir o seu povo por causa do pecado. Deus traz o mal sobre este lugar, é o que está escrito lá. Deus é rigoroso, porque Ele é Senhor, como está escrito em Amós 3, versículo 2. De todas as nações da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por causa das vossas iniquidades, porque a vós outros eu vos escolhi. Assim Deus quer de nós, porque Ele nos escolheu, Ele nos pune se lhe formos rebeldes e desobedientes. Deus quer que lhe sejamos fiéis. Sim, Deus quer que lhe sejamos fiéis. Deus traz o mal para castigar o seu povo por causa da sua infidelidade. Em Êxodo 23, de 14 a 16, nós lemos Deus instituindo as festas de Israel. Ele é Deus, Ele tem poder para isto, e nós precisamos obedecer às suas orientações. Aliás, este é um assunto esquecido na igreja hoje. Precisamos entender o espírito daquelas festas de Israel para fazermos a mesma coisa em nossos dias. Nós já temos falado sobre isto na forma de retiros espirituais, de acampamentos
Deus quer que façamos isto para buscarmos a sua face e nos afastarmos da rotina diária, para buscarmos ao Senhor sem impedimento algum, sem hora marcada, sem relógio, sem compromisso disto ou daquilo, para buscarmos ao Senhor livre e desimpedidamente. Então leiamos Êxodo 23, de 14 a 16. 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. Deus ordenava que se fizessem as festas. Deus hoje quer a mesma coisa de nós. Em Êxodo 23, versículo 20, nós encontramos Deus dizendo: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Deus é o Senhor para enviar anjos, para guiar o seu povo pelo caminho. Ele não quer que o seu povo se guie a si próprio. Deus, quer pessoalmente guiar o seu povo, como também guiá-lo através dos seus anjos e levar por fim o seu povo até a terra de Canaã. Deus quer levar o seu povo até a terra de Canaã. A terra de Canaã, hoje em dia, pode ser entendida como uma terra espiritual, um ministério, uma posição da igreja, onde a vida é abençoada por Deus, uma vida abundante do Espírito Santo. Isto pode ser entendido como a terra de Canaã em nossos dias. E Deus quer conduzir o seu povo para estes dias melhores, para uma posição de vitória, para uma situação onde a igreja é respeitada, é honrada. A igreja tem vitória. Deus quer conduzir o seu povo a Canaã desta maneira. Em Êxodo 28, versículo 1, nós encontramos Deus escolhendo e ungindo os sacerdotes, Arão e a sua família. Deus é o Senhor, e sendo o Senhor, ele tem poder para isto. Em Êxodo 28, versículo 2, ele enche do Espírito e dá sabedoria a algumas pessoas para algum trabalho específico na sua igreja. Assim é Deus. Ele dá porque ele tem poder para dar. Ele enche do Espírito porque ele tem Espírito para dar. Em 1 Coríntios 15, 28, nós lemos uma passagem muito interessante. Vamos ler. 1 Coríntios 15, 28. O apóstolo Paulo está neste texto falando sobre a ressurreição dos mortos, sobre a incorruptibilidade, e fala sobre o fim de todas as coisas. 1 Coríntios 15, 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O destino eterno, portanto, do reino de Deus é ele ser tudo em todos. Deus ser tudo em todos. Assim ele quer ser. Ele está sendo no lugar onde você está, na sua igreja, onde você faz parte. Deus está sendo o Senhor. É Deus quem está mandando na igreja ou é o homem? Pense nisso e vamos buscar a face do Senhor. Amém.